trabalhamos juntos e não pensava que ele, iniciando um trabalho neste local, teria uma assistência tão interessante. E por isso dou graças a Deus. Eu estou aqui com a minha esposa e a minha família. A minha esposa ontem teve um pequeno acidente, queimou assim a cara, sem querer. Os irmãos não se preocupem porque não há nada de grave, apenas queimou a sua cara, por um certo descuido, não é? E por isso tem aquele aspecto que ela apresenta. E também estamos com a nossa filha. A nossa filha tem um problema de fibromialgia, de maneira que talvez tenha que algumas vezes se levantar por causa do frio, porque às vezes até mesmo no tempo de calor ela tem frio. E é uma doença assim muito esquisita, mas tem esta doença. Que Deus seja glorificado em todas as coisas. Quero dizer aos irmãos que uma das primeiras coisas que eu admirei foi este púlpito. Realmente já tive vários púlpitos, muitos púlpitos, e já vi dezenas de púlpitos, mas nunca tinha visto um púlpito igual a este. É interessante, não é? Pela primeira vez eu vejo um púlpito assim, e realmente é muito agradável ter um púlpito como este. Exemplifica bem a mensagem que nós pregamos deste lugar. É a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, do sacrifício do Senhor Jesus pelos nossos pecados, para a nossa salvação eterna. Quero dizer aos irmãos que, como não me conhecem, não se assustem comigo. Às vezes eu tenho um defeito, que é o defeito de falar muito alto. E eu não sei, porque se estou a falar muito alto, muitas vezes não me apercebo. Eu passei a maior parte do meu ministério em Angola, e as congregações que nós tínhamos eram congregações muito grandes, ao ar livre, não havia nada de altifalantes ou qualquer coisa parecida, e tínhamos que pregar muitas vezes para 600, 1000, até 2000 pessoas, ao ar livre, de maneira que habituámos a falar muito alto. E então às vezes eu me excesso e as pessoas ficam com um pouco de receio, não é receio, mas assustadas com a minha maneira de falar. Mas quero-vos dizer que é um sentimento que expressa o meu viver sincero da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é apropriada à minha vida, é sentida na minha vida, no meu coração, e eu a transmito verdadeiramente como Palavra do Senhor nosso Deus. Não como uma palavra de qualquer homem, mas palavra inspirada pelo nosso Deus, a mensagem de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas. E, portanto, como eu vivo intensamente esta palavra, eu anuncio exatamente com essa intensidade. E por isso eu espero que, apesar de tudo, de qualquer deficiência, também lapsos de memória, já tenho lapsos de memória, já preciso escrever tudo para transmitir. Eu espero que, apesar de tudo, a palavra de Deus abençoe os vossos corações, os nossos corações, como ela me abençoa a mim. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Então bem quero dizer que dou graças a Deus por estas instalações. São uma surpresa para mim, estas instalações, amplas instalações. Muito trabalho Deus pode fazer aqui neste lugar, com instalações assim tão boas, que os irmãos saibam realmente utilizá-las para a glória de Deus e as aproveitem condignamente para que o Senhor seja realmente glorificado. Então, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, para lermos desde o verso 1 até ao versículo 9. A minha Bíblia tem um português um pouco diferente, talvez isso atrapalhe os irmãos, mas espero que não. Escutem então a palavra do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, de 1 até 9. Irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedónia, pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade, e isso em dura prova de tribulação. Porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade na medida dos seus bens, e até mesmo acima disso,
pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram-se a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De modo que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, também completasse entre vós essa expressão de bondade. Portanto, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda a preocupação e no amor que temos despertado em vós, vede que também transbordeis nessa expressão de bondade. Não digo isto como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Eu gosto mais realmente da tradução mais popular, tornou-se rico por amor de vós, como os irmãos podem ler nas vossas Bíblias. Isso é muito mais significativo para mim, mas eu tinha uma Bíblia muito velhinha e tinha já vergonha de usar essa vida muito velhinha e comprei outra e não sabia que a tradução era assim, meus irmãos. Então vamos orar a Deus, pedir a bênção do Senhor para este momento da Palavra de Deus, da mensagem da Palavra de Deus. Ó Deus Santo, Deus glorioso, Deus maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, por esta bênção que tu nos dás de termos esta palavra nas nossas mãos, que podemos ler, que enche o nosso coração, que nos leva até a ti, bendito Deus, e Senhor, que nos fala de ti mesmo para nós. Nesta hora, bendito Deus, nós queremos pedir-te que o teu Espírito esteja connosco para tornar clara a cada coração esta palavra, bendito Deus, e ajuda os nossos lábios para que sejam fiéis na transmissão desta mensagem, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas deficiências, Senhor. Quem somos nós para transmitirmos a tua palavra? Queremos ser apenas vasos, instrumentos teus, para a glória do teu nome. E por isso, Senhor, fala aos nossos corações, abençoa as nossas vidas, e que a tua graça maravilhosa seja concedida a cada coração, e cada coração esta tarde possa senti-la, pois nós oramos a ti pelos méritos do teu Filho Jesus. Amém. Amém. É interessante, meus irmãos, eu agradeço ao pastor Davi realmente por esta oportunidade, como já vos disse. Ele está a pregar a palavra do Senhor, talvez nesta mesma hora, na igreja de Castanheiro do Ribatejo, de que o nosso filho é o obreiro, e nós estamos aqui em lugar do pastor Davi. Era seu desejo que realmente nós tivéssemos esta oportunidade, e agora também ele tinha o mesmo desejo de estar lá em Castanheiro, ainda não tinha tido a oportunidade. É uma igreja realmente que está no nosso coração. Ou uma missão ainda, uma igreja em formação. Então, meus prezados irmãos, o nosso tema, o assunto desta mensagem centra-se exatamente neste versículo. Pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se tornou pobre, para que pela sua pobreza vós enriquecesseis. Irmãos, eu espero que esta mensagem dê força a esta igreja, como tem dado força a outras igrejas, para que seja proclamada a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que sendo rico, por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. O apóstolo Paulo estava a falar da graça de Deus concedida às igrejas da Macedónia, que deram com generosidade, com gozo, com abundante alegria, para socorrer os pobres que estavam sofrendo seca, dificuldades naqueles dias, meus prezados irmãos. E agora ele aponta o exemplo máximo do Senhor Jesus. Ele era rico, mas por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. E neste texto nós reconhecemos três manifestações da graça do Senhor Jesus. Cristo tinha
as grandes e verdadeiras riquezas. Estas riquezas nos foram concedidas pelo seu amor. E Ele é o único que nos pode realmente enriquecer. Pois conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo. Conheceis a ação graciosa do Senhor Jesus. Está escrito na palavra de Deus que Ele apareceu neste mundo cheio de graça e de verdade. E nós conhecemos esta palavra, porventura, eu costumo dizer, a segunda palavra mais rica da nossa Bíblia. A primeira palavra para mim é a palavra amor, a segunda é a graça. E graça é o favor de Deus, é o amor de Deus, é a mercê de Deus, é a bondade de Deus, é a boa vontade de Deus a favor do homem. Graça é a soma de todas as bênçãos que Deus nos concede em Cristo Jesus. Todas as bênçãos que nós recebemos do nosso Deus por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. É pela graça que eu fui salvo. É pela graça que qualquer pessoa neste mundo é salva. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens que pela fé a aceitem, a recebam. E a partir daqui, todas as demais graças que nós recebemos do nosso Deus nos vêm por acrescento, meus prezados irmãos. Se nós somos salvos, já somos agraciados por esta graça maravilhosa. Se tu ainda não és salvo, tu podes ser agraciado esta tarde pela graça de Deus que deseja a tua própria salvação. E o Senhor Jesus exibiu na sua vida toda esta graça a favor dos homens, provendo para nós todos os meios espirituais. Nós vemos nas Escrituras a benevolência infinita do Senhor Jesus. Aliás, o apóstolo Pedro disse que ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Temos muitas provas claras da sua graça, condescendendo, meus prezados irmãos, a vir a este mundo, nascendo no seio, deixando o seio do Pai, para nascer através do seio de Maria, de uma mulher, meus prezados irmãos. Jesus mostrou a sua graça na sua vida, na sua missão, na sua paixão, na sua morte, na sua ressurreição. E ainda experimentamos a graça de Deus, do Senhor Jesus, porque Ele está intercedendo por nós junto do Pai. Ele atende às nossas orações. E, portanto, toda a graça de Deus é a favor de cada um de nós. Quero-vos falar do primeiro facto maravilhoso. O Senhor Jesus Cristo era rico. Era rico. O segundo facto maravilhoso, por amor de nós se fez pobre. O terceiro facto ainda mais maravilhoso, Ele veio para nos enriquecer. O Senhor Jesus era rico. Isto leva o nosso pensamento para a eternidade. As suas riquezas são mencionadas como riquezas eternas. Vamos procurar nas Escrituras o que se pode saber a respeito destas riquezas. Em primeiro lugar, Jesus era rico de bens. Imaginai isto, meus prezados irmãos. O que é que isto significa? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo o que existe neste mundo é prova, é o resultado da mão do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, disse: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Glória, pois, ao seu nome. E o salmista dizia: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Também ele dizia, o salmista: seu é o mar, pois Ele o fez, e as suas mãos fizeram a terra seca. Quem pode compreender todas as riquezas destes céus criados pelo Senhor Jesus, com essas estrelas, miríades de estrelas, meus queridos irmãos, que nos diz o apóstolo Paulo, diferem de glória em glória, de brilho em brilho, e nós podemos bem observar isso numa noite bem clara. Há estrelas e planetas, centenas ou mesmo milhares, dizem os cientistas,
de vezes, milhares de vezes superiores à terra que nós habitamos. Tudo é do Senhor Jesus, tudo foi criado por Ele. E o que dizer dos anjos inumeráveis do Senhor? Na visão do Apocalipse, o apóstolo João viu que eram milhares de milhares e de milhões, que com grande voz glorificavam a Deus, dizendo: digno é o Cordeiro de receber honra, glória, majestade e poder. Havendo Deus falado muitas vezes aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez tão bem o mundo. Está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Na verdade, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Glória, pois, ao seu bendito nome. É o apelo da palavra do Senhor. Jesus não era apenas rico de bens, Jesus era rico em glória. É por suas palavras que nós ficamos a saber como Jesus deixou essa glória. Por isso é que Ele orou no Evangelho de João, capítulo 17, no verso 5. Eu glorifiquei-te na terra, ó Pai, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Nesta oração, o Senhor Jesus revelava a necessidade de voltar a ter essa glória junto do Pai. E é por isso que a palavra do Senhor nos diz: Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória, a saber, Cristo em vós, esperança da glória. Epístola aos Colossenses, capítulo 1, verso 27. Também Paulo, falando à igreja de Éfeso, disse: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais quais são as riquezas da glória de Deus, da glória da sua herança nos santos. Nós somos beneficiados também por esta glória. Aliás, os profetas do passado tiveram visões dessa glória. Quando nós lemos a respeito da vida de Moisés, ele foi um dos homens que muitas vezes viu a glória de Deus manifestando-se na sua vida. E o profeta Isaías, meus queridos irmãos, falou dessa glória, da visão que ele teve dessa glória no capítulo 6, de 1 até 3. Eu desejo ler este texto da palavra de Deus. Isaías capítulo 6, de 1 até 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas abas, as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia muitos serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando nós lemos a respeito daquele servo de Deus chamado Estevão, que é conhecido como o primeiro mártir do cristianismo, realmente ele é, e quando nós lemos aquela poderosa mensagem que ele proclamou diante daquelas autoridades religiosas do seu tempo, e que eram rebeldes à palavra perfeita, pura de Deus, religiosos de boca, há por este mundo afora. E quando o levaram a ser julgado, e quando o apedrejavam, ele dizia: eis que vejo a glória de Deus e o Filho de Deus à direita de Deus. Ele contemplava aquela glória, meus prezados irmãos. Cristo é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser. Mas que glória deve ser essa que o Senhor chamou enquanto esteve na terra, enquanto estava com os seus discípulos, como a casa do Pai? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar, vou para essa morada e depois eu voltarei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também comigo. Que glória é essa? Jesus voltou a essa glória, a esse brilho e resplendor que é a casa do Pai. Mas na sua passagem por este mundo,
nós podemos ver os indícios, os reflexos desta glória, sendo rico em glória, por amor de nós se fez pobre. E assim nós poderíamos cantar, porque tudo é dele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Romanos capítulo 11, verso 36. Facto mais maravilhoso ainda, por amor de nós se fez pobre. Este versículo exalta sobremaneira o amor de Jesus para conosco, o amor do nosso Deus, o incompreensível amor do nosso Deus, porque nas nossas limitações humanas nós não podemos entender a profundidade desse amor. Aquilo que nos é dado a conhecer e a sentir, porém é suficiente para os nossos corações. Por amor de vós se fez pobre. Como é que nós podemos entender esse facto maravilhoso? Realmente o que significam estas palavras, meus irmãos? Elas falam da vinda de Cristo, desde a glória celeste à terra, onde o esperava a cruz, mas veio por amor. Abramos a palavra do Senhor em Filipenses, quem desejar, no capítulo 2, Epístola aos Filipenses, capítulo 2, de 6 até 8, diz-nos assim a palavra, que existindo em forma de Deus, está a falar em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o facto de ser igual a Deus algo a que se devesse apegar, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Cristo deixou de lado todos os seus privilégios celestiais. Cristo deixou de lado o seu prestígio diante dos anjos. Esvaziou-se da sua glória celestial e tomou a identidade de um escravo, fazendo-se homem, para morrer na cruz como o mais vil criminoso. Neste mundo, Jesus foi pobre quanto a tudo. Quanto a tudo. Quanto ao dinheiro, quanto à posição social, quanto à reputação. Pobre quanto a tudo a que as pessoas deste mundo chamam de riquezas. Mas ele possuía e possui as verdadeiras riquezas. Jamais teve abundância de bens, mas ele é o dono de todas as coisas. É o dono da minha vida, por exemplo. Ele se fez tão pobre que nasceu numa manjedoura, apesar de ser um príncipe. A sua encarnação é uma maravilha da graça do Pai. No seio de Maria, no seio de uma mulher, o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, condescendeu em ser formado e em nascer. Em Nazaré, Jesus trabalhou com os seus pais e fez um carpinteiro até cerca de 30 anos de idade. Ele foi o operário número 1 neste mundo. E ele podia dizer as palavras: meu pai trabalha até agora e eu trabalho tão bem. Jesus sempre trabalhou e ele trabalha a favor de cada um de nós. Fez-se inferior ao Pai e aos anjos. Viveu 33 anos num mundo de dor e de lágrimas, mas sempre comovendo-se com aqueles que sofriam e procurando exercer a sua compaixão, manifestar a sua compaixão sobre todas as pessoas. Ele foi tão pobre que podia dizer: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tão pobre que ele pediu um barco emprestado para daí pregar mensagens do reino de Deus às multidões, ilustradas com eloquentes parábolas que nós conhecemos na palavra do Senhor nosso Deus. Tão pobre que um dia pediu emprestado um lanche para dele fazer um milagre que sustentou a milhares de pessoas, multiplicando pães e peixes. Tão pobre que pediu uma casa emprestada para ir celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Tão pobre que um dia pediu uma jumenta emprestada para entrar na cidade de Jerusalém, para aí ser ovacionado como rei justo, manso e humilde. Tão pobre que foi sepultado no sepulcro de outro homem. Mas eu creio que o momento mais profundo da sua pobreza foi quando foi ao Calvário.
Aí atingiu o limite da sua humilhação. Ali esteve sem roupa para cobrir o seu corpo, pois as suas vestes foram divididas pelos próprios soldados. Ali foi espancado, cuspido, esbofeteado, amaldiçoado. Ali jorrou profundas gotas de sangue. Que diz-nos a palavra do Senhor, quando apropriado, nos purifica de todo o pecado. Teve fome, teve sede, mas deu pão a tantos e deu de beber a tantos. Ele, Criador de todos os oceanos, Criador de todos os mares, Criador de todos os rios, de toda a água existente no nosso planeta, Jesus, quando estava na cruz, não teve direito nem a uma gota de água para saciar, de sedentar a sua sede. Ele que disse: haja luz, ficou coberto sob um manto profundo de escuridão, lá naquele momento da cruz. Ninguém desceu tanto como ele, e foi por amor de nós que tudo suportou e a tanto submeteu. Por amor de nós. De quem? Por amor de mim. Eu aproprio à minha vida as palavras do apóstolo Paulo, quando dizia: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo no meu corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por amor de nós. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Por amor da sua igreja, por amor da sua igreja. Sim, como quando nós lemos na Epístola aos Efésios, no capítulo 5, encontramos estas palavras: como também Cristo se entregou, amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para a tornar uma igreja gloriosa, pelo lavar da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Jesus morreu para que, pelas suas igrejas neste mundo. Ah, que privilégio é nós pertencermos a uma igreja de Jesus. E às vezes nós somos tão ingratos a esta igreja de Jesus, pela qual Cristo deu a sua própria vida. Por amor de nós. Por amor de nós, pergunto novamente: de quem? Quando abrimos a palavra de Deus, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, desde o verso 9 até o versículo 11, nós lemos estas palavras. Primeira carta aos Coríntios 6, de 9 a 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram ou são efeminados, como dizem as nossas Bíblias, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes ou são roubadores, herdarão o reino de Deus. Eu creio que nenhum de nós pode dizer que não se revê em algum destes pecados mencionados aqui. Todos nós, se quisermos ser honestos diante de Deus, nos podemos rever em qualquer dos pecados aqui mencionados contra Deus. Mas olhai para o verso 11. Olhai para o versículo 11. E foi o que alguns de vós fostes, mas agora fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eu podia ter praticado todas estas coisas na minha vida. Porventura alguém tenha praticado tudo isto, todos estes pecados que são apresentados pelo servo de Deus Paulo. Mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Glória a Deus por esta bênção, irmãos.
Eu lembro-me de ter lido que um dia um servo de Deus estava num hotel de passagem, ou na obra do Senhor, e da janela viu passar um criminoso algemado, levado pelas autoridades policiais. Viu na rua, já lá vão muitos anos, dezenas de anos com certeza, e ele disse: se não fosse a graça maravilhosa do meu Deus, eu poderia ser um daqueles que vai ali. É verdade, meus queridos irmãos. E no entanto, e finalmente, Ele veio para enriquecer-nos. Este é o facto mais maravilhoso de todos. Porque é um facto de respeito com a minha vida. É um facto de respeito com a vida de cada um de nós. Tiago, capítulo 2, verso 5 diz: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Porventura não escolheu Deus aqueles que aos olhos dos homens são pobres neste mundo, para serem herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? É comovente, meus queridos irmãos. A grande, profunda e insondável pobreza de Cristo resultou em riquezas grandes para nós. Riquezas que são frutos unicamente do amor de Cristo. Vastíssimas riquezas celestiais que são nossas por toda a eternidade. Que são nossas, que são minhas por toda a eternidade. O Senhor abriu as portas da oportunidade das riquezas espirituais para todos os homens que nele creem. Já prego esta mensagem há 53 anos quase, meus irmãos e amigos, e cada vez desejaria pregá-la mais, e pregá-la até que o Senhor permita esta oportunidade na minha vida. Mas vamos ver algumas dessas preciosas riquezas. O perdão dos meus pecados e a remoção da culpa da minha vida é a maior de todas as riquezas. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em que não há engano. É no Salmo 32, 1 e 2 que nós lemos estas palavras. Já refletiram porventura sobre o que é o chamado remorso? O complexo de culpa? Já refletiram? Noite e dia, noite e dia. E o homem a querer cada vez fugir mais e esquecer os seus erros, os seus crimes porventura, as coisas que acusam a sua mente, a sua alma, e a usar tantos meios para se distrair, para esquecer esse facto. A coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida: eu não tenho medo do meu passado, não tenho medo dos meus pecados, não tenho medo dos meus erros, daquilo que eu cometi. Tudo foi lavado no precioso sangue de Jesus. Quando está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Ele as lançou nas profundezas do mar. Esta é uma graça maravilhosa para a nossa própria vida. A segunda graça é que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. O apóstolo Paulo dizia: bendito seja o Deus e Pai, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Sabem? Quando eu deixar este mundo, não perdi nada. Só ganhei. Quando eu deixar este mundo, só vou ganhar. Porque nas regiões celestes já eu tenho o meu lugar pela graça de Deus, não porque mereço, mas pela graça maravilhosa do Senhor, meu Deus. Nós fomos chamados para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso vos chamou, pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 14, diz o apóstolo Paulo. Irmãos, somos herdeiros de Deus. Romanos 8,17 diz assim: se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados.
há uma herança maravilhosa preparada para nós. Somos semelhantes a Jesus. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Porque quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Seremos como Ele é. Esta é a maravilha que nós temos, meus queridos irmãos. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1 e 2, meus amados irmãos. Pois agora estamos diante destas riquezas maravilhosas que o Senhor preparou para as nossas próprias vidas. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele nos fez reis e sacerdotes para a sua glória. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Enfim, irmão, riquezas infindáveis que Deus preparou para nós. Jesus é tudo para nós. Ele é o nosso gozo, é a nossa alegria, a nossa paz, é a nossa esperança. Nós temos uma vida, podemos ter uma vida plena destas bênçãos, destas riquezas que temos nele. Glória, glória, aleluia. Deus fez-se pobre, mas levantou-se da sua pobreza na manhã da ressurreição, ascendeu aos céus, assentou-se à destra do Pai, que lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E um dia Ele vai voltar para levar-nos para o seu reino de amor. Irmãos e amigos, que resposta nós vamos dar? Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, por amor de cada um de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza vós enriquecesseis. Qual é a resposta que vamos dar a esta graça maravilhosa? Que resposta vamos hoje dar ao Senhor de toda a glória, ao seu amor, às suas infinitas riquezas? Vamos recusá-las ou vamos apropriá-las? Vamos recusá-las ou vamos recebê-las na nossa vida? Irmãos e amigos, eu creio que se nós só devemos cair e prostrados em oração diante dele e irromper em hinos de louvor pelas riquezas maravilhosas que Deus preparou para nós em Cristo Jesus. Eu gostaria de cantar um hino, não que eu seja cantor, não é? Mas cantor, aliás, no sentido em que é conhecido no mundo, mas eu queria cantar esta mensagem. Quando o meu tempo de lutas passar, quando o meu Deus para si me chamar, grato perante Jesus hei de estar, glória perene será para mim. Sim, há de ser glória para mim, glória para mim, glória para mim, quando puder o seu rosto mirar, oh, há de ser grande glória para mim. Quando por graça do seu grande amor eu alcançar o infinito favor, de ir para perto do meu Salvador, glória perene será para mim. Sim, há de ser glória para mim, glória para mim, glória para mim, quando puder o seu rosto mirar, oh, há de ser grande glória para mim. Muitos amigos ali hei de achar,
paz e alegria, eternal bem-estar. Mas quando o meu Salvador me saudar, glória perene será para mim. Sim, há de ser glória para mim, glória para mim, glória para mim. Quando puder o seu rosto mirar, oh, há de ser grande glória para mim. Eu seria injusto, meus prezados irmãos e amigos, se não desse a oportunidade a que alguém esta tarde se sentiu a palavra de Deus, se sentiu que esta palavra que foi transmitida, embora sendo por lábios humanos, tocou a sua vida, o seu coração. Se sentiu que Deus ama a sua vida, porque Deus amou o mundo com amor tão intenso que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, esta é a condição, não se perca, mas tenha a vida eterna. Se sentiu que é um pecador, como um dia também eu senti, porque todos pecaram e todos destituídos estão da glória de Deus. Se sentiu o peso dos seus pecados, e se compreende que a palavra do Senhor nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se sentiu que hoje Deus falou ao seu coração e quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se está aqui alguém esta tarde, sente isso, um toque, talvez não sabe dizer o que é, mas eu sei que é o Espírito de Deus que toca o coração. Se sentiu isso, eu gostaria que levantasse a sua mão, porque eu queria orar por si, finalmente na minha oração final. Alguém aqui que sentiu que realmente o Senhor falou com o seu coração, com a sua vida, levante o seu braço, não tenha qualquer acanhamento. Nós fazemos tanta coisa publicamente diante dos homens, porque não havemos de fazer também diante do nosso Deus, em nome do nosso Deus. Há alguém por quem eu possa orar nesta tarde, neste momento? Ó Pai bendito, Deus Santo, Senhor, a Tua palavra foi transmitida, bendito Deus. E eu te suplico que ela seja regada com o Teu Espírito, para que algum coração, Senhor, ainda neste dia, bendito Deus, dobre os seus joelhos diante de Ti e te diga, ó Pai, eu sou pecador, Tu falaste ao meu coração hoje, eu quero entregar-te a minha vida. Que assim seja, bendito Deus. Eu oro em nome do Teu Filho bendito, Jesus. Amém.